aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Olha aí. Gente, a gente tá falando bem alto aqui, porque a gente acabou de fazer um teste que a gente tinha que falar muito alto no microfone, porque eu não sei se vocês notaram nos outros episódios, mas o áudio tava estourando, mas é porque a gente ainda tá aprendendo a fazer isso tudo, né, Isso mesmo. A gente tá nivelando a nossa voz. Nossa voz, talvez até role um fonoaudiólogo aí, né? É verdade, pra engrossar a minha voz. Fernandinho virar Fernandão. Ai, não, eu acho, essa aí eu não aprovo. Então, gente, estamos aqui, vamos falar sobre Stranger Things. Rogerinho. Bagulhos estranhos. Bagulhos estranhos. O trailer da terceira temporada lançou há pouco tempo. Isso. Dessa gravação, na verdade, lançou hoje, no momento dessa gravação. A gente... Cara, a gente decidiu, nesse momento, vamos fazer essa pauta sobre Game of Thrones, porque... Stranger Things, que louca. Game of Thrones, sobre Stranger Things, porque tem algumas coisas pra gente conversar sobre a série, né? Sim, muitos pontos positivos, né? A série, ela traz muita coisa legal que a gente pode conversar agora. Sim. E também pontos negativos, não negativos, mas que a gente pode ver que poderiam ter sido melhor, né? Isso. Até fora das gravações, talvez, nas gravações. Porque assim, eu acredito que Stranger Things, por ser essa série que tem esse nível de audiência gigantesco e tudo, né? Tipo, eu acho comparável, sim, a Game of Thrones, que eu acabei de confundir sem querer, porque é uma série da Netflix que trouxe o lance da nostalgia, né? Todo mundo tá cansado de saber. O lance dos anos 80, né? Eu acho que isso estava muito em alta. Inclusive, a gente estava conversando antes da gravação, né, Fernandinho? E o Fernandinho falou... Quando é que vai acabar a série? E acaba, acho que na quinta ou na quarta temporada. Eles falaram que não passavam da quinta. E, inclusive, eu queria dizer que eu acho isso muito justo. E eu acho que tem que ser assim mesmo. Porque eu acho que começa a cansar, né? Eu acho que cansa o público e até mesmo os próprios produtores até, né? Eu acho que pode vir coisa legal depois que termina, sabe? Sim. A gente tá começando pelo final da série, né? Mas eu acho legal falar isso, né? Que, por exemplo, os Duffer Brothers. Acho que é o primeiro trabalho deles grande, né? Sim. Então, eles podem fazer coisas melhores depois da série. Sim, que né? não necessariamente tem que ser esse tema nostálgico, né? Que eu acho que em 2017, 2018, isso foi muito vingente, assim, na cultura pop, né? Filmes e mais filmes e séries abordando isso muito por causa de Stranger Things, né? E a gente tem exemplos, por exemplo, o J.J. Abrams, que veio de Lost, e de Felicity, de Alias. Ele fez Star Wars, ele fez Star Trek, os filmes, né? Tipo, dirigiu. Então, eles podem dirigir grandes filmes agora, né? Depois, né? Em 2025, por aí. Então, é bem legal ter... Eles não ficarem, tipo, fazer... Stranger Things, 12ª temporada. Os meninos indo pra faculdade. Ai, não, péssimo. Péssimo, não. Aí é nos anos 90, né? Seria interessante, mas não. Agora não, né? Depois, quando tiver um reborn, sei lá. Opa, tô um pouco doente, gente, desculpa. Então vamos começar pela primeira temporada. O Fernandinho fez a pauta aqui, né, Fê? Triângulo amoroso, Jonathan, Nancy e Steve. A gente vai falar sobre um pouquinho de cada temporada, né, Fê? Isso, alguns pontos que a gente vê que dá pra conversar sobre minorias, sobre feminismo, sobre negritude, né? Sim. E aí, quando a gente vê esse triângulo amoroso, ele foi bem polêmico. Né? Eu ouvi muita gente falando, né? A Nancy tá namorando a Nancy, aquela menina perfeita que estuda, certinha, né? Ela certinha, né? Tá namorando o desajustado, rico, que é verdade, ele não é mulherengo. rico na série. O Steve. O Steve, ele não é rico. Ele não é rico, né? Mas ele tem carro e não sei o quê, né? Ele, tipo, é o gostosão da parada, né? Ele é o mais popular do colégio. É, o mais popular do colégio. E eles dois namoram, né? Tipo, é bem
clichê aí essa parada. Aí eles tentam quebrar isso, trazendo o Jonathan, né? E fica nesse triângulo amoroso, né? A Nancy fica entre um e o outro. Porque o Jonathan, ele já tem a característica mais de ser um nerd e tudo, de ser um cara mais excluído, né? Eu acho que uma problemática que teve dentro desse romance, né? Foi o lance do Jonathan ter tirado aquelas fotos, né? Sim, foi ter tirado aquilo ali estranho, né? Foi bem estranho, na verdade, exatamente. Pois é uma coisa, eu já ia falar isso, mas faço uma retificação. Eu acho que muitas coisas que são mostradas na série é uma crítica à sociedade daquela época, talvez, ou à sociedade americana hoje, sabe? Então, ele ter feito essa coisa de invasão de privacidade, talvez seja uma crítica, tipo, existem pessoas creeps, assim, né, que fazem essas coisas. E no final, mas é estranho, né, porque no final ele acaba ficando com ela, né? Assim, no final eu tô falando na segunda temporada. Né? Eles acabam ficando juntos, né? Mas enfim, eu torcia pro casal, na verdade. Eu torcia pro Jonathan e ela, apesar dele ter tirado aquelas fotos dela na janela, ela de sutiã e tal, bem discreto, assim. Mas... Porque o Steve é muito babaca na primeira temporada. Sim. Na primeira temporada ele é muito babaca mesmo. Antes de acontecer tudo, ele maltrata ela, ele só quer transar com ela, entendeu? Ele só tá ali pra transar com ela. Depois que transou, ok, ela já tá na minha. E eu vejo isso muito no dia a dia da gente, né? Sim. De um menino ficar atrás da menina e depois que faz o estardalhaço, aí, tá, não quero mais, não. Com certeza, Fernandinho. E aí tem o lance do Lucas, né? Isso, Na verdade, não é a gente... Não, eu sou negro, né? E aí, claro que eu me identifico com ele. Eu acho legal ele tá na série. Porque ele é nerd, né, também. Ele é nerd, ele tá ali junto com os outros meninos. Mas, na primeira temporada, tem aquela coisa ruim, um gosto ruim. Porque ele é a cota negra. Só tem ele de negro na primeira temporada. Sim. Certo? E isso é aquela coisa, tipo, cotista. Entendeu? Sim. Ele tá ali só porque tá fazendo a tabela. Aí, é isso que eu tô dizendo. Às vezes eu não sei se é porque os diretores eles querem trazer essa crítica ou eles conseguem se redimir, sabe? Não. Tipo, eu acho que não é bem crítico quando se trata disso. Quando se trata disso. Mas na segunda temporada, eles colocam a família dele. Tem a irmãzinha dele, tem a família do Lucas. E isso é legal. Aí é legal. Eu acho que ele, na verdade, já deveria ter tido desde da primeira temporada. Desde a primeira temporada já era pra gente saber que o Lucas tinha uma irmã. Já era pra saber como era a mãe e o pai deles, né? Que eles não são estereotipados de nenhuma forma. Né? E eu tenho um momento interessante na segunda temporada, Fernandinho, que eles estão se fantasiando de Ghostbusters. Sim. E aí, ele não queria ser o personagem negro. É. Aí ele fala, não, é porque ninguém quer ser o personagem negro. Ninguém quer ser esse cara, né? E é interessante eles trazerem isso porque o Lucas é o personagem negro. Ele, de Stranger Things, né? É uma crítica boa essa. É uma crítica boa, mas eles também caem no problema. Porque o Lucas, na primeira temporada mesmo, ele não é aquele personagem... Tô igual a Luciana Gimenez, só pensa em inglês. Ai, desculpa, gente, pensei em inglês. Ai, desculpa, gente, pensei em inglês. Tipo, likable. É tipo... Ele não é muito simpático. Não, é verdade, é verdade. Tipo, o engraçadinho é o Dustin. O fofo. O Mike, ele é aquele cara, o aventureiro. Então, você acaba gostando dele. O Lucas, não. O Lucas, ele é criança, mas ele tem mentalidade de adulto. E ele não faz muitas piadas. Tipo, ele é uma escada pros outros fazerem piadas. Sim. Tipo, então, você acaba não gostando dele. Ah, que estranho, não é? É verdade. Inclusive, Fernandinho, tu tava falando isso, eu vi muita razão nisso que você tá falando, porque, assim, na verdade, o Lucas, ele foi uma espécie de causador de conflito ali dentro do grupo, né? Assim, teve briga em relação com o Lucas, né? E ele foi racional. Ele foi racional. Porque ele tava vendo uma menina doida que mexia... Uma menina louca lá, que mexia as coisas com a mente. Tipo, ele... Não, vamos contar isso pros adultos.
E os outros dois, não vamos fazer isso. Ou seja, ele tava sendo racional. Mas mas numa coisa que é fantasia, você ser racional, provavelmente o público não vai gostar desse personagem, entendeu? Sim, essa é uma boa observação. Geralmente, colocam esses personagens mulheres ou negros. Sim. Pode prestar atenção. Tipo, Guardiões da Galáxia, a Gamora. Pode pesquisar. Dá uma olhadazinha, Sim, assim. Sim, não, agora faz todo sentido. Arquivo X. Dá uma olhada. Tu vai pensando assim, pronto. Uhum. O Lost, o Michael. Tipo, é só tu olhar em cada grupo de pessoas. O negro ou a mulher, eles vão ser os racionais. Então vai ser a galera que o pessoal não gosta. Entendeu? Sim. E isso é um estereótipo que as pessoas colocam em coisas de fantasia, né? Em coisas fictícias. Porque normalmente o cara branco que tá no grupo é o cara que instiga a fantasia, que vai atrás, que é o sonhador e que, tipo, não, vamos aqui. É a pessoa que, na verdade, cresce com a história da fantasia, né? E como não tem uma diversidade muito grande, então fica o cara negro é o chato. Uhum. Entendeu? Tipo, é verdade. Não tem uma diversidade grande. Se fossem 6 meninos, se fossem 3 negros e 3 brancos, tipo, teria o negro engraçado, legal, o outro que seria mais inspirador, né? Aí colocam sempre nessa caixinha, isso não é legal. Cara, essa é uma boa reflexão. Porque eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. E agora a gente vai passar pra segunda temporada, né? Que a gente já comentou umas pinceladas. Mas, enfim. Tem um lance do Billy, né? O Billy, se o Billy é racista ou não. O Billy é o irmão mais velho da Max. Não sei se vocês lembram. Aquele cara do cabelo grande, que é meio metaleiro. E é estranho, que, tipo... Ele é super musculoso. Ele é bully, sei lá. Ele é musculoso, né? E tal. Tipo, mas ele é, tipo, problemático. Ele tem 16 anos, com cara de 25. Eu acho que ele veio pra ser, tipo, o Nêmesis do Steve, né? Pro Steve, ei, baixa tua bola aí que eu sou melhor que tu. Sim, né? sim. Verdade. E aí eu tenho um lance do Billy não gostar do fato da Max andar com o Lucas, né? Porque, na verdade, o Lucas fica apaixonadinho pela Max. E aí eles ficam amigos e tudo. E aí o Billy fica, você não pode andar com esse cara, não sei o quê. E chega, inclusive, a ameaçar o próprio Lucas, né? E pra mim, claramente, ele é racista. Claramente, eu acho certeza. Eu acho que não tem nem o que dizer, assim. Porque é exatamente isso que tu tava falando sobre eles retratarem aquela época. Isso faz muito sentido pra aquela época. Isso. Esse comportamento. O cara que faz bullying, um cara valentão, branco e tal. Mano, é ele. Ele com certeza é racista, né? E assim, não sei o que esperar. Sei o que esperar de certa forma, porque a gente já sabe que ele vai ter um caso com a mãe do Mike, né? Mas eu não sei muito o que esperar sobre ele em relação a isso. Porque eles já chegaram a ter a Max e o Lucas já se beijaram, né? Toda aquela coisa. Então, assim, o que ele vai mudar em relação ao que ele pensa sobre o Lucas? Ele vai continuar sendo racista? Talvez eles até abram mais pra ele falar abertamente sobre o problema dele com o Lucas, né? Nessa temporada. Não sei. Seria legal. Seria legal expor isso. Né? Seria interessante mesmo. Que é algo que o Lucas, ele deve sofrer. Se ele fosse um personagem real mesmo, ele sofreria bullying, sofreria racismo na escola. Sim, até porque o que dá pra perceber de Hawkins, na verdade, é que é uma cidade que tem muita gente branca. É de maioria branca, né? Então, é de se esperar que nos Estados Unidos, nesse cenário da época e tudo, ele sofra racismo, né? E é importante pra explorar esse personagem. Sim. Pra ele crescer e ganhar simpatia, né? Que eu acho que na segunda temporada ele até, de certa forma, ganhou, né, Fernandinho? Ganhou. Sim, ganhou. A família dele foi explorada. Ele tava ali com o pai dele apareceu, a mãe dele apareceu, a irmãzinha, que é muito engraçada, que brinca fala que os meninos são nerds, né? Sim. Ela é super legal. Então, isso já causa uma afetividade melhor. Inclusive, Fernandinho, a gente vai já passar por um assunto muito interessante sobre as famílias de Stranger Things. E tu tinha falado sobre as famílias, né, estruturadas e tal. E a família do Lucas é a única família com a estrutura normal, entre aspas, né? Com pai, mãe e a filha. E isso também é uma coisa bem legal de se destacar, porque
o estereótipo das pessoas negras é de que, tipo, as famílias são desestruturadas, né, Fê? É aquela coisa da senhorita Belo, do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Tipo, ai, não, seu pai morreu, né? Você só sua mãe que é drogada. Tipo, então, é o que as pessoas lá dos Estados Unidos pensam de outras, da cultura das pessoas negras, né? Então, ver a família do Lucas estruturada da forma normativa, né? Tipo, foge do estereótipo. Né? Apesar de não ser algo que grita muito, mas é interessante, né? Por isso que eu acho legal. Por isso que às vezes eu fico, meu Deus, Stranger Things é difícil de achar esses problemas. Porque eles conseguem navegar de forma sutil entre os assuntos. É verdade. Né? Por exemplo, já tô emendando. Por exemplo, quando a Joyce, né, fala que o Will, as pessoas dizem que o Will é bicha. Né? Porque ele é calado, ele é na dele, ele é educado, ele é nerd, né? Então ele deve ser tímido. Então as pessoas, é bicha, entendeu? Porque ele não é expansivo. Ele, né? Ele não tem aquela masculinidade tóxica. Né? Isso mesmo. É interessante também falar disso. Porque o Billy, ele é a masculinidade tóxica no personagem em si. E a gente vê um pouco dessa masculinidade reverberando nos personagens. No Steve, né? No próprio Jonathan também. Mas o Will, por ele ter sido criado, tá sendo criado só pela mãe dele, talvez também. A Joyce é uma mãe forte, é uma mãe sensível. Talvez também tenha um pouco disso, dele não ter essa masculinidade tóxica. Eu não sei como é que vai ser nessa terceira temporada, porque ele já vai ser adolescente, né, e tal. Então, não sei se vai mudar alguma coisa. Eu não sei. Seria incrível se o personagem fosse gay ou bi, né? Seria muito legal, porque era uma representatividade no meu nerd também. Porque nerd é extremamente homofóbico. Então, ter um personagem no meio ia ser muito legal. Né? É interessante. É muito legal, assim. Eu não sei se os irmãos Duff, eles vão abrir a abertura pra isso, sabe? Eu espero que sim, porque até agora, né, a gente viu nessas 2 temporadas, não teve muito disso, né? Não, disso não. Na última cena da segunda temporada, ele dança com a meninazinha e é super de boas, assim, né? Tipo, não é uma coisa mais pra romântico, como foi com a Eleven e o Mike, né? E o Lucas também com a Max, né? Que era uma coisa que a gente ia conversar agora, né? Tu viu? Viu? Eu fiz, gente. Parece um roteiro de novela. A gente tá falando do Will, agora a gente tá falando do Lucas com a Max, né? Que na última cena, eles dão um beijo, né? E aí, nos extras da série, a atriz que faz a Max, ela falou que ficou bem constrangida no momento. Porque, no momento da gravação do beijo. Porque era a primeira vez que ela tava beijando um menino, né? Outra pessoa. E aí ela teve que refazer várias e várias vezes. E ela ficou muito constrangida e os diretores não disseram nada. Na verdade, ela chegou a dizer, né, pra eles, e eles, tipo, só vai. Né? Tipo, só vai, querida. Faça. Eu acho isso bem complicado, porque, assim, a atriz que faz a Max, ela tinha em torno de 15 anos na época, né? Muito nova. E, assim, é muito complicado, porque a série, de certa forma, pede isso, né? Pedia esse par romântico, né? Ela tava ali no roteiro e tal. Só que tem um lance dela ser uma atriz muito jovem, iniciante ali e tal. E aí é um assunto muito delicado, porque tem todo o lance da família por trás. Como é que a família dela lida com isso, né? E aí, como é que rola esses diálogos do pessoal da produção com eles, sabe? Que é bem complicado. Eu acho esses pormenores, assim, bem complicados. Inclusive, Fernandinho, o que acontece bastante, assim, nesse meio do show business, e pessoas muito novas começando a fazer séries e filmes e tudo, é de virar precoce, né? Ser precoce mesmo e passar etapas, porque são crianças trabalhando, né? Trabalhando em meios adultos, em meios que
facilmente podem ser abusivos, as pessoas podem passar dos limites, né? E, inclusive, há um tempo atrás, existia muito esse diálogo sobre a Millie Bobby Brown, né? Que ela era uma atriz muito nova, mas as pessoas viam que ela estava sendo muito precoce. Sim. E aí, eu não sei, sabe? Porque é normal mesmo, infelizmente, na sociedade do patriarcado e tudo, de tratar as mulheres dessa maneira, de, olha, você tem que ser precoce mesmo, a gente lida muito mais com as nossas responsabilidades do que os meninos, e a gente tem muito mais essa exigência de ter uma aparência, né, quando você é mais nova, por exemplo, quando eu tinha uns 12, 13 anos, já existia no meu colégio essa coisa de meninas que parecem ser crianças demais e meninas que parecem ser mais adultas. E as meninas que parecem ser crianças demais são, sim, hostilizadas. Então, eu acredito que a Millie Bobby Brown tenha sofrido isso também. Porque quase toda menina sofre. Assim, meninas que não se desenvolvem muito rápido, né? E a cultura lá nos Estados Unidos ainda deve ser muito pior do que aqui, né? A gente vê artistas como, por exemplo, Britney Spears. Ela, novíssima, ela não tinha muito seio e ela colocou silicone por causa da indústria, né? Ela colocou silicone com 15 anos porque precisava aparecer de forma adequada, entre várias aspas, para a indústria americana. Então, lá deve ser, assim, 3 vezes pior do que aqui, talvez. Pois é. Né? E o interessante é que a atriz que faz a Max, ela é mais velha do que a Millie Bobby Brown. Elas são mais velhas. E a Millie parece mais velha do que a Max. Do que a Max, né? A Eleven parece mais velha que a Max. Mas é porque, exatamente, né? A Millie virou uma febre. Ela ficou muito famosa, assim, em pouquíssimo tempo. E aí, inclusive, ela teve que lidar com vários estresses. Ela tinha Comic Con, eventos de grande porte mesmo, que ela ia participar e tudo. E ela cancelou por estresse. Gente, uma menina de 14 anos, entendeu? 14, 15 anos. Lidando com estresse, tendo que cancelar evento porque tá ali, sabe? Isso é muito bizarro, entendeu? Eu acho que realmente acaba crescendo cedo demais. E esse lance da Max é sim um exemplo disso, sabe? Que, tipo, se você tem problemas com o fato de você beijar o seu amiguinho, cara, isso aqui é o seu trabalho, faça, sabe? Tipo assim, isso já é ruim o suficiente pra uma pessoa que já é adulta, né? 18+. Imagina pra uma menina de 15. É verdade. Cheio das suas inseguranças, né? E problemas. Mas enfim. E aí a gente vai passar agora pra parte legal, assim, que a gente vê de como positivo na série, né? E aí, essa é uma parte muito massa, que é a parte das mulheres, das personagens femininas. Ah, sim, que elas forte. Elas carregam a série nas costas. Elas têm escoliose, né? A Eleven, né? Eu acho que é a principal da série, né? Sim. Eu acho que ela tudo gira em torno dela. Ela é como se fosse o Harry Potter da série, né? É o Harry Potter da série, né? Apesar de não ser focada só nela a história. Sim. Né? Acho que só teve um episódio que foi só ela, né? Os outros foram todos com todo mundo. Sim. A Joyce. A Joyce, eu acho que ela... Estão fazendo alguma coisa com ela que ela tá ficando mais bonita. Nesse terceiro trailer, ela tá linda, né? A Winona Ryder. E no primeiro, na primeira temporada, ela é super estranha, assim, o papel dela, né? Ela tem um trabalho de corpo diferente, né? Você não viu a Winona naquela série, naquela temporada. É verdade, né? Eu vi mais a Winona na segunda. É verdade. Inclusive, é uma boa observação, assim, porque ela tava nessa temporada, eu acho que também porque ela tava desesperada pelo filho dela, né? Mas, assim, até mesmo o corte de cabelo, as roupas, né? Ela tá mais ali desleixada, podemos dizer. Aí, na segunda, ela já tá namorando, então talvez ela tenha ficado mais vaidosa, mais né? vaidosa por causa disso, né? E tem a Nancy, né? Que a Nancy, ela sai daquela meninazinha fofinha, que estuda e tal, pra ser uma badass, né? Que no final ela... Sabe atirar, né? Sabe atirar, faz tudo. Eu achei muito legal, muito foda. Elas três são muito incríveis. E também as outras personagens femininas, eu acho que todas elas
a Kali, né? A Kali que é a número 8. Então, eu acho muito interessante a construção dessas personagens, assim, porque são homens que estão ali no controle da coisa e tende a ter falhas. Eu acho que a gente não pode deixar de reconhecer isso. Mas é uma série que consegue ser fora da curva mesmo, nesse sentido. A Eleven ser essa personagem forte e que lida com tantos problemas, né? Ela não tem tantos diálogos, assim. Ela fala muito pouco, mas ela é extrema, ela é central. Então, assim, acaba que ela tem muito tempo de tela, né? Então, acaba que é bom, assim, sabe? Ter essas personagens. Que nem a Joyce, né? Que é uma mãe. É uma mãe muito forte. É uma mãe que vai até o limite pelo filho dela, né? E tipo assim, ela foi a precursora, na verdade, da trama toda do Mundo Invertido, assim, fora as crianças, assim. Então, é bem importante. E ela nem acabou não caindo no conto do personagem, da mulher que é racional demais e que não entende o mundo da fantasia, né? Eu achava que ia ser bem isso, assim, que a Joyce ia demorar muito tempo pra chegar nesse mundo da fantasia, pra chegar nesse mundo da ficção científica, né? Mas não, ela acho que no terceiro episódio ela já acreditava na parte mais fantástica da coisa. E eu acho isso ótimo, porque não perde tempo também, né? Assim, eu tô meio que divagando, mas é porque eu tô lembrando, assim, das coisas da Joyce, assim, né? O lance dela ser uma mulher separada nos anos 80, isso é muito forte, né? E, inclusive, eu acho que nessa época isso era mais polêmico, né? Então, e a gente já entra ali para aquele lance das famílias desestruturadas, por assim dizer. Quanto ao feminismo, ao que eles pecam, tu acha que eles pecam porque eles sempre colocam elas em contato com homens? Tipo assim, a Eleven tem o Mike, a Nancy tem o Jonathan e o Steve, a Joyce tem o Ben, tem o Hopper. Elas sempre têm que recorrer à figura masculina. Talvez isso seja um problema. Assim, eu falo que pode existir falhas, porque a gente ainda não sabe daqui pra frente, entendeu? Mas eu também acredito muito nisso, né? De sempre ter ali a imagem masculina. Mas eu acho assim, Fernandinho, que por mais que tenha essas imagens masculinas, eu acho que elas conseguem se virar sem eles, né? Assim, eu acredito, por exemplo, nem tanto a Nancy, mas eu acredito que a Joyce consegue se virar sem esses outros personagens. Mas a Eleven salva, né? Então. Mas eu acredito que também é uma série pra ser algo realmente misto, assim. Que dificilmente vai ser algo que vai ter... vai ser muito empoderamento, sabe? Porque não é uma série feminista, né? E não se propõe a isso. Não se propõe a isso. Pois é, mas assim, eu acho que o que tem tá bom demais, assim. Eu acho que o que tem tá muito bom. Não tem muitas críticas, assim, a se fazer pelo desempenho. Eu acredito que talvez os irmãos Duff, eles tenham muita consulta feminina em volta deles, assim, olha, não faz assim, não faz assado e tudo, e isso é bastante interessante, eu acredito que eles tenham isso, né, porque senão ia ser eu acho que eles uma decorrência de erros. Eles estão conseguindo pegar pontos de várias nuances diferentes, eles não estão indo num foco só, eles conseguem trazer vários pontos, isso é muito legal. Isso é muito interessante mesmo. Tipo, tem nuances de tudo. Toda história tem... parece uma cebola, assim. Tem camadas. Cada personagem tem sua camada. Isso é muito legal. E eu acho que os personagens femininos masculinos que tem na série, eles não são tóxicos, assim. Eles não... alguns, sim, que se propõem a ser tóxicos. E os personagens que tem essa masculinidade tóxica que... Ai, meu Deus, eu falei 1000 vezes a mesma palavra. Se incomodam. Isso já é um bom sinal, né? Que não é o personagem... Por exemplo, o personagem principal é um personagem com masculinidade tóxica. Não. É o vilão. É o cara que todo mundo acha chato. Então, isso é interessante. E a gente agora passando pra Barbie.
né? Uhum. Assim, eu acho que também não tem muito o que comentar em relação a isso, mas só pra frisar, só pra né? frisar, pra deixar né? Porque completo. todo mundo ama a Barbie, apesar dela ter participado de alguns episódios. E essa personagem é muito interessante porque ela tem ela tem um tipo diferente, ela é uma menina gorda, né? E infelizmente ela morreu em poucos episódios. Eu acho que aí nem o acerto não foi nem da série. Foi do público. Uhum. Que eu achei muito legal o público ter se identificado com ela. De ter dito, a gente quer mais quer dela. justiça pela Barbie. Ela, tipo, ela não merecia ter morrido tão cedo. E na segunda temporada né? fizeram, né? Ela aparece, né? Apesar de que ela não volta, mas ela aparece. E isso é muito legal, né? Uma pessoa que é fora dos padrões de beleza, fora dos padrões da sociedade heteronormativa, talvez. Até porque, talvez, a gente não sabe, né? Mas ela talvez possa ser lésbica, né? Não sei. Seria massa se ela fosse, né? Que ela ia estar lá entre eles, né? Que pena que ela não pôde ser... É, porque a atriz, ela já disse que é bissexual, ela é né? bissexual. Então seria legal se ela fosse também, talvez. Então fosse bi na série, né? E aí, gente, vamos passar pra terceira temporada, só o que a gente... Faltou a desconstruções familiares. Ah, desculpa. A gente já falou bastante sobre isso, mas sim. A gente vai retornar pra aquela parte onde a gente falou que a família do Lucas, ela é estruturada normativamente, vamos dizer assim. É que a série, ela traz muitas famílias sendo desconstruídas, mas isso não perde o fator familiar. Por exemplo, a Joyce. A Joyce, ela é divorciada, tem 2 filhos, mas o amor entre eles continua, né? E aí o Hopper pega a Eleven pra cuidar na segunda temporada. E ali cria-se um lar, né? Cria-se um lar. Ali é uma família também. E também tem a crítica à família normativa. Que é a do Mike, que é a família branca. Que é a família branca, perfeita, que a mãe fica em casa cuidando dos filhos e o pai vai trabalhar e a filha estuda, é a melhor da classe, né? E aí a mãe tem um caso com um menino... Um menino mais novo, menor de idade, né? E, tipo, crítica, né? Então isso é muito legal da série, legal de ver, né? E é uma crítica mesmo à sociedade de lá, né? E é engraçado, porque é realmente muito sutil, mas existe diálogo sobre família, né? O lance da Eleven, a Eleven tinha um pai horrível, né? Que era o papa dela, né? Que era o Dr. Brenner, e ele era a figura paterna dela, então ela acaba reconstruindo essa figura no Hopper e tudo. Eu acho isso muito interessante na série. O centro dela é sobre ficção, é uma ficção científica, né? Mas entre as tramas que existe muito diálogo sobre várias coisas diferentes. Isso é muito bom. Eu acho que é por isso que também que as pessoas se identificam com a série. Sim, que se identifica com os personagens, né? E agora, na terceira temporada, a gente vê um cenário onde as crianças não são mais crianças, eles são adolescentes, aborrecentes, chatíssimos. Odeio adolescentes, devia cancelar aquela, né? E aí, agora o núcleo adolescente de antes, que era a Nancy, o Jonathan e o Steve, são adultos, são jovens adultos. Jovens adultos. Estão mais ou menos ali na minha faixa etária, né? Eu quero acreditar. Estão trabalhando. Estão trabalhando, né? É engraçado que passou bem rapidamente a Nancy e o Jonathan. E eles estavam com uma roupa, assim, já de, sei lá, senhores, assim, tipo, bem adultos. Eu fiquei, meu Deus! Ela tá de permanente no cabelo. Eu achei muito bizarro, assim, porque parece que, meu Deus, eles cresceram tanto. Né? Parece aquele parente que você é grande e aí fala assim, olha, você não lembra de mim. Eu peguei você no colo quando tinha 2 anos. Quando tinha 2 anos, como é que você cresceu desse jeito? Pois é, eu não permaneci com 2 anos. O tempo não parou pra mim, infelizmente. Não, e quando eu vejo agora crianças, que, tipo, filhos de amigas, filhos de pessoas da família, eu fico, meu Deus! O menino tá mais alto do que eu. Pois é. É tipo isso. E essa mais ou menos a sensação de ter assistido esse trailer. As crianças,
A Millie Bobby Brown, tão bonita, e a Max, assim. tomando sorvete. Grandes, assim, tão lindas, né? Elas e tal. E, tipo, já super, sabe? Eu achei o trailer adultas. muito colorido também. Tipo, acho que essa cor não tinha tanto nas outras 2 temporadas. Acho que nessa eles estão focando muito. Talvez é porque tá mais no final dos anos 80 e tá bem coloridão. Assim, muito. Isso talvez seja até bom, porque tinha alguns momentos na série que era muito escuro. Muito escuro, né? E aí ficava meio bizarro. E tem novos personagens ali também, né? Tem aquela menina que tava no caixa com o Steve, né? Eu acho que talvez seja um par romântico pra ele. Legal, assim. Eu ainda não vi nada assim que me enchesse os olhos, a não ser a criatura, né? Que apareceu. Provavelmente ela mora no mundo invertido, e aí eu tô interessada em saber o que vai ser dessa criatura, né? Eu acho que vai ter muito ainda da instituição que criou a Eleven. Sim. Né? Deve ter muito mais, deve aparecer outras armas biológicas, né? Porque ela fechou, né? Ela fechou, mas... Ela fechou, mas talvez ainda existam algumas polêmicas em torno disso que a gente não sabe. Tipo, deve talvez aparecer aí o 9, 10, não sei. Tipo, talvez. Aparecer outras dessas pessoas que têm poderes, né? E talvez ela seja... E aí virar um grande X-Men, não é mesmo? Seria incrível, gente. Eu ia gostar, claro que eu ia gostar. Né? E tem essa criatura que tá surgindo aí, que ninguém sabe de onde veio, né? Pois é. Então vamos finalizando, Fernandinho. A série vai estrear dia 4 de julho, viu, gente? 4 de julho estaremos coladinhos na Netflix. É isso aí, gente. Vamos para os recadinhos finais. Não tem momento e o quê? Porque a gente não tem convidado. E aí não tem mais graça comigo e com o Fernandinho. Ai, Fernandinho, a gente inclusive tem que agradecer ao Thiago. O Thiago é nosso ouvinte. Sim. Mandou um e-mail pra gente. Ele elogiou o nosso podcast, porque ele é maravilhoso, não é mesmo? Ele não tinha como não elogiar. E ele falou, deu uma sugestão muito boa de tema, que eu acho que a gente deveria fazer, quero que todo mundo saiba. Que é pra gente falar sobre os filmes das divas, os filmes com a Madonna, com a Beyoncé, né, Fê? Com a Britney. Com a Britney. Ai, meu Deus! Lady Gaga, gente. Com a Lady Gaga, sim. Vamos falar sobre isso. Ai, vamos sim, porque olha, eu amo aquele filme da Britney, que eu esqueci. Crosswords, amigas para sempre. Ai, meu Deus, eu amo muito. Isso é papo pra próximo episódio. Mas a gente vai fazer mais ou menos ali na época de Rei Leão, porque vai pegar o gancho com a Beyoncé, né, na produção. E aí, Fernandinho, passa aí os recadinhos finais. Pois é, gente, o Orgulho é o podcast do blog Estrela Polar do Povo Online. Você pode ver mais matérias lá no nosso blog, blogs.povo.com.br/Estrela Polar. Tá? Você pode enviar suas perguntas por e-mail, podcast@opovodigital.com, não tem o BR, com o título O Orgulho Contra-Ataca, e você pode fazer também um comentário no nosso blog, tá? E você pode assinar o nosso podcast no Spotify e no iTunes. Então, gente, edição e produção e publicação da Nicole Pontes, coordenação de produção do Chico Marinho, áudio e sonoplastia de André Silvestre, estratégia digital do David Varelo e a postagem, a publicação foi feita pelo João Victor Duma. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.